Boa noite, pessoal. Como estão todos? Espero que bem. Estamos aqui com muita alegria, retornando aí a mais uma live da Quinta de Luz. O povo chegando. Boa noite a todos. Coisa boa, né? A gente está aqui retornando mais uma atividade na nossa amada Quinta de Luz. Bom a gente estar fazendo essa troca, né? Dentro das oportunidades que nós temos nesse especial momento que todos nós estamos vivenciando. Aí chegando mais pessoas, a sala crescendo. Coisa boa, muito bom. Sejam bem-vindos todos. Olha só, hoje é a quarta live do ano da Quinta de Luz, obedecendo a esse cronograma que nós criamos em função de levar um pouco da nossa experiência, da nossa casa física para esse espaço belíssimo, esse espaço virtual. E como é de comum, né, é de costume, nós sempre fazemos a questão da oração inicial. Então quero pedir a todos que fechem os olhos, concentrem e vamos pedir ao Mestre amado Jesus que nos ilumine, nos inspire, nos proteja, nos abençoe, que aqueça nossos corações, que amplie nossas consciências, para que a gente possa, nesta noite alegre, unidos, repassar um pouco do que nós trazemos enquanto cronograma para as lives da Quinta de Luz, e que muito mais do que as informações que aqui vão ser trocadas, a gente possa verdadeiramente vivenciar toda essa amplitude de consciência, conduzindo o nosso aprendizado e fazendo com que sejamos a cada dia um pouquinho melhores e que possamos contribuir nessa jornada evolutiva do qual o nosso planeta passa. Que assim seja. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende ou nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrando de todos os males. Livra-nos, Pai, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Damos por iniciado, né, a nossa live. Boa noite novamente a todos que chegaram, a sala está maior. Antes de iniciar, quero lembrar que a temática de hoje nós vamos falar sobre as leis morais, dando continuidade. E tem sido muito bacana essa continuidade, porque a cada live a gente traz um bloco de informações, um bloco de reflexão, que ela meio que se individualiza, né? Embora as leis morais ela tem uma conexão entre todas elas, mas as lives a gente programou de uma forma bem bacana, didaticamente, de que forma que a pessoa que assista a essa ela seja completa. E aí depois é só visitar as outras lives que nós fizemos sobre a mesma temática, que uma vai se somando à outra. Eu tenho de costume, né, que eu me programei para as lives das leis morais, antes de iniciar, a gente trazer sempre aquela reflexão de Freud, que ele diz que não se envergonha de mudar de ideia, porque não se envergonha de pensar. E é assim que todos nós merecemos, né, trazer para a nossa vida como conduta, porque a partir do momento que eu tenho acesso a novas informações, o que eu penso hoje pode ser bem melhor modificado, reestruturado na vivência, no cotidiano de nossas vidas. Então, a partir do momento que eu tomo ciência de perspectivas novas que possam agregar na minha vida, eu me transformo em uma pessoa melhor
e eu contribuo melhor para esse processo evolutivo que a gente tanto fala, que a gente tanto deseja, não é verdade? Lembrando que essas lives, né, a gente tem feito com muito carinho e todas elas ficam gravadas, né, nas nossas plataformas, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto lá no site da Quinta de Luz, www.quintadeluz.com.br. Então, para quem gostar das lives, compartilha com os colegas, curte, nos apoia nesse projeto, para que a gente possa cada vez mais ganhar espaço e fazer desse belíssimo trabalho, fazer chegar a muito mais pessoas. Falando sobre leis morais, antes de tudo eu queria lembrar que há mais de 20 anos, dividir com vocês, que há mais de 20 anos eu estudo a codificação. E é impressionante que a cada vez que eu leio a codificação, que é a nossa fundamentação, né, da doutrina espírita, eu percebo que eu sei muito pouco. E desse tanto que lá tem de informação, e cada vez que a gente lê, a gente vai aprendendo um pouco, o que é mais importante desse pouco que eu sei é poder vivenciar tudo isso que a gente aprende. E isso é uma experiência que realmente gratifica e muda a nossa vida, nos tornando realmente, né, seres humanos melhores, colocando a gente num caminho de mais serenidade, uma palavra que eu gosto muito de dizer, de mais assertividade nas escolhas e na conduta da nossa vida no dia a dia. E dessa forma, eu, a partir do momento que eu começo a olhar para esses aspectos, eu passo a vivenciar a minha vida com mais propositura, eu passo a ser protagonista da minha vida, eu passo a ter novas referências, eu posso superar minhas falhas, me modificando, posso transformar os instintos das quais o espírito ele nasce simples e ignorante e vai evoluindo até chegar no âmbito de angelitude. Então é uma troca de instintos para sensações e para sentimentos, e eu também contribuo de uma forma mais proativa para esse processo evolutivo, né? Então a informação, pouca ou muita, a grande importância que é necessário ser colocado é o quanto a gente pode vivenciar diante disso que está sendo proposto para todos nós. E olha, gente, nesse especial momento que nós estamos vivendo, onde a pandemia ele nos trouxe uma complexidade de situações que nos provoca, né, uma série de reflexões, não tem sido fácil, né, a coisa ainda continua, a gente precisa ter muito cuidado, respeitar as orientações para que a gente possa conduzir nossa vida com a máxima segurança, respeitar todas as histórias e vivências que estão permeando esse momento complexo, mas a gente precisa olhar para ele e refletir, sabe, de que forma eu estou contribuindo nesse momento para que ele seja o menos impactante possível, ou que eu me aproprie, né, das questões que acontecem nesse momento, contribuindo de uma forma melhor. E aí a gente sabe que o mundo passa por questões delicadas, o distanciamento ainda se faz necessário, todos os cuidados, tá? Mas ele cumpre um papel, certo? O próprio distanciamento ele cumpre um papel de preservação à nossa saúde. E esse olhar precisa ser olhado com muito carinho, com muito respeito. Ele também cumpre um papel espiritual, porque é um momento onde a gente para, a gente olha para dentro, reflete, né, quem somos nós. Isso eu tenho visto em muitas lives, eu tenho visto isso em muitas conversas que eu tenho tido a oportunidade de ter com várias pessoas, sobretudo via aí as mídias sociais, e as pessoas verdadeiramente têm feito esse movimento de busca. Então ela está cumprindo esse papel, né, onde a gente vai buscar dentro de nós, né, a nossa essência, os nossos propósitos de vida. Isso é muito interessante. E ele cumpre também um papel organizacional, a partir do momento que ela facilita alguns recursos que apareceram em função do aceleramento da necessidade da gente se comunicar. As empresas precisaram se adaptar, as famílias precisaram se adaptar para que a comunicação fosse fluida, né? Que a gente não perdesse essas conexões. E mesmo distante, a gente consegue estabelecer conexões que nos confortam a alma, que é muito bom. E interessante que hoje
nós vamos falar justamente sobre isso. Uma das leis morais que a gente vai falar, que é a lei de sociedade, ele nos chama para o convívio social. Mas, antes eu queria lembrar que no dia 4 de fevereiro, na primeira live da Quinta de Luz, quando a gente iniciou através da fala de João, ele trouxe lá, num determinado momento, a lembrança do Livro dos Espíritos, nas perguntas 621 a 625, que ele abordava justamente, né, lembrando aonde estão escritas as leis morais. Gente, assistam. É uma live muito interessante, uma live histórica, uma live que enriquece muito o conhecimento da gente. E aí ele lembrava, como a gente também pontuou nas outras lives falando sobre lei moral, que as leis estão escritas na nossa consciência, né? Então, se está na nossa consciência, por que ainda a gente não pratica da forma que a gente deve praticar? E essa é uma das proposituras que a gente vem aqui com essa pedagogia que nós estabelecemos, essa metodologia, para que a gente possa estar tocando cada um de uma forma específica, para trazer luz, para trazer uma nova percepção sobre o entendimento desse tema e essa conexão do que é sagrado, divino em nós, para que a gente possa adentrar, apreender e aí sim a gente transformar toda essa estrutura que nos envolve, né? E aí assim, é uma coisa que eu sempre digo lá na casa, na Quinta de Luz, e eu quero trazer para cá a seguinte reflexão: se essas leis morais elas estão dentro de nós e a gente ainda não se apropriou, isso é porque ou a gente esqueceu, né? Ou ela não se fez ainda amadurecida dentro de nós. Eu costumo dizer que nós temos o conhecimento que é diferente da dominância. Conhecer é saber que existe. Dominar é se apropriar da informação e trazer ela para a nossa vida, para o nosso cotidiano, experienciando. As informações não precisam ficar no âmbito do conhecimento. Pelo contrário, elas precisam sair do conhecimento para a vivência. Porque a partir do momento que eu coloco tudo isso em ação, essas conexões vão me permitindo esse processo evolutivo. E a partir do momento que eu evoluo, eu contribuo também para a evolução da sociedade. E olha, gente, quantas encarnações nós já tivemos? Várias, né? E por que a gente às vezes ainda insiste nesses erros? Na minha pequena percepção, vamos chamar assim, eu acredito de verdade que isso ocorre muito pela falta do hábito, do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, que são duas temáticas que a gente tem trazido e a gente tem falado bastante, mas é importante a gente massificar isso, porque o próprio processo que a gente está vivenciando nesse momento nos impele a isso, nos conduz a isso, para que a gente se conheça melhor, para que a gente reflita melhor, até porque a gente só pode modificar as coisas que a gente conhece, que a gente sabe que existem dentro de nós. Aquelas que não existem, fica difícil a gente reconhecer. Aquelas que não existem, aquelas que existem a gente não reconhece, fica difícil a gente modificar, né? Então, o papel do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, que é quando eu executo aquilo que eu reconheço, ele faz toda uma diferença nessa jornada de vida, desse processo encarnatório que a gente se encontra. E aí, todos nós, indistintamente, de alguma forma nós estamos buscando a cada dia fazer com que a vida seja mais leve, mas muitas vezes a gente não consegue, mas todos nós buscamos isso. E se a gente se deter realmente a se conhecer melhor e pôr em prática essas modificações, certamente a gente vai conseguir essa leveza que todo mundo quer. E um dos recursos que a gente indica, né, que a gente sempre fala para isso, terapia, fazer meditação, como bem disse Santo Agostinho, ao final de cada dia, averigua como foi a tua conduta naquele dia e o que tu fez de bom reforça, e aquilo que precisa ser modificado, se compromete com essa modificação, faz esse ajuste e segue em frente e vamos ser felizes, certo? Então, como eu falei, nas leis morais, hoje a gente vai falar sobre as relações sociais. Kardec ele foi muito inteligente ao dividir as leis morais em 3 grupos. O primeiro grupo, nós já falamos aqui, numa outra live, que é a relação do homem com Deus. Por si só, o seu primeiro grupo, ele já mostra a importância disso, dessa relação, né? Da prioridade desta relação, desta conexão. Primeiro, o homem com Deus. E aí a gente falou sobre lei divina, lei natural, lei de adoração.
O segundo grupo são as relações do homem consigo mesmo. A segunda prioridade. A primeira, a conexão com o alto, depois conosco. Tá? E aí a gente abordou, deixa eu até ler aqui para ver se eu não pulo nenhuma. Abordamos a lei do trabalho, abordamos a lei de conservação, falamos sobre a lei de reprodução e a lei de destruição e de renovação. E hoje a gente vai iniciar o terceiro grupo, que são as leis que têm relação do homem com o seu semelhante. Então veja que coisa bonita. Primeiro a conexão com o divino, depois a conexão conosco e a terceira com os nossos semelhantes. E nós vamos abordar na noite de hoje a lei de sociedade, a lei do progresso, se der tempo a lei de igualdade. E nas seguintes a gente vai abordar a lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e a perfeição moral. E aí, como eu falei no início, cada live a gente formatou em bloco para que você assista, você entenda esse processo da qual a gente está trazendo para cada noite, mas assistindo os outros eles vão se completando. E isso é muito interessante. E aí, quando a gente reflete sobre a lei da sociedade, a gente entende o porquê Deus nos fez para conviver socialmente. Nós fomos criados, né, simples e ignorantes, e vamos nos desenvolvendo em intelecto e em moral, mas a propositura do processo encarnatório, ele nos dá a oportunidade da convivência como um fator de conhecimento. Veja que coisa bacana. A partir do momento que eu me coloco em conexão com o meu semelhante, que eu começo a trocar, né, as vivências com outras pessoas, um ajudando o outro, ele se estabelece o processo de aprendizado e, consequentemente, o processo evolutivo. Veja que interessante. E é para isso que Deus nos deu o dom da comunicação, né? Que através da comunicação, seja falada, escrita, através de movimentos, de gestos e de outras formas, né, que existem, que a gente vai abordar isso ao longo de várias lives, através dessa perspectiva de comunicação é que se estabelece essas conexões. Porém, é importante a gente lembrar que essas conexões têm aspectos vivenciais que são muito interessantes. Ao longo da nossa vida, a gente convive com vários tipos de pessoas. Algumas pessoas que nos provocam reflexões mais duras e outras que são mais brandas, que são mais serenas, que nos apoiam, né? Ninguém entra na nossa vida, absolutamente ninguém, e de nenhuma forma, nem aleatoriamente, e nem entra na nossa vida sem deixar algum aprendizado. Todo mundo tem o que ensinar, todo mundo tem o que aprender. E dentro dessa perspectiva do qual a gente aborda a questão da conexão social, as pessoas que trazem, né, a oportunidade do aprendizado na parte mais dura, que são aquelas pessoas que nos provocam, como nós dizemos aqui no bom nordestinês, que nos deixa arretado, nos dá a oportunidade da gente aprender sobre a paciência, sobre a tolerância, sobre o respeito, sobre o limite, sobre tantas outras coisas. Mas também tem aqueles anjos, né, que a gente diz, eita, isso é um anjo vivo, é um anjo encarnado, né, que está aqui presente na minha vida, que nos ajuda, nos orientando, nos confortando. Quando a gente sai um pouco aí do trilho, né, que entra em algum processo, né, desarmônico, que chama nossa atenção para que a gente retorne para a caminhada que possa nos conduzir a uma felicidade. Então todas essas experiências, elas são extremamente válidas, mas para isso eu preciso me expor, eu preciso entrar nessas conexões. E isso é muito importante para o engrandecimento. Imagina só se a gente nasce e permanece com o mesmo ciclo social durante muito tempo, a gente vai aprender muita coisa, mas não vai ter tanta riqueza quanto aquilo que pode ser mais múltiplo a partir do momento que eu tenho outras conexões, outros contatos. Então a importância disso é muito grande. Mas é importante também a gente lembrar que o primeiro convívio, a primeira, dentro da lei de sociedade, a primeira estrutura social que nós temos se chama o quê? Família, que é a base de tudo, né? E é nela que se constitui os principais aprendizados de nossas vidas, a ponto de nos formatar para que a gente possa conviver dentro da sociedade. Tanto é que a gente brinca, mas é uma brincadeira séria, dizendo que a família
ela é a microsociedade dentro da macrosociedade. Isso é muito interessante, porque é através desse convívio familiar que nós temos a oportunidade de entender aspectos como o aprendizado de interagirmos com as pessoas, são os primeiros contatos. Nós temos a oportunidade de aprender a dividir, a compartilhar experiências. Nós temos a oportunidade de entender a noção de pertencimento, que é algo fantástico, né? É tão bom quando a gente, em algum momento, a gente vai à escola, vai ao trabalho, vai à rua, que a gente retorna e a gente volta para o nosso lar e a gente se sente pertencendo àquele grupo. Isso nos torna, né, nos dá um afago, nos torna, né, um bem-estar, é muito gratificante. Então é na família que a gente aprende essas perspectivas. Também aprendemos a questão dos limites, né, que é tão importante para a formação da nossa personalidade, do nosso caráter. E aí eu quero chamar a atenção, fazendo um adendozinho, que hoje a gente precisa ficar muito atento. Eu tenho visto muitas lives que as pessoas têm falado sobre a permissividade, o excesso de permissividade, onde as famílias perdem o controle porque tem a fragilidade de não conduzir a educação, certo? Que a educação não precisa só ser de cima para baixo, ela pode ser horizontalizada também, não precisa ser só verticalizada, pais e filhos. A educação, ela se mostra através de toda essa conexão que a gente faz para dentro da família. E a permissividade, ela impede, muitas vezes, as pessoas de entender a importância do respeito, né? Da necessidade do compartilhar, do dividir, do agregar, né? Do interagir, porque fica muito pautado em cima de questões que não levam para um bom caminho. E aí quando essa pessoa ele vai para a sociedade, onde a macro-sociedade muitas vezes é dura, essa pessoa sofre. E o interessante, que muitas que eu vi muito nas lives, que muito desse movimento da permissividade, ela parte de um movimento de não querer machucar, mas deixa o outro fragilizado para quando estar lá naquele outro ambiente que é mais duro, sofrer. Então é algo que a gente está promovendo. Então a importância do limite dentro da família é um aprendizado extremamente necessário. A gente também aprende sobre compromissos, sobre disciplina, aprende a administrar conflitos, a gente aprende também sobre frustrações, porque dentro do ambiente familiar temos várias vivências e nem sempre elas são positivas, algumas são negativas, mas a oportunidade de trabalhar as frustrações também nos amadurece, nos faz ter um olhar, sabe, de compaixão, de entendimento sobre tudo aquilo que está envolto. Isso cabe à base dentro da família. Dentro da frustração existe um fator também muito importante que está associado com o limite, que é a capacidade de dizer não. A gente precisa colocar o processo do não, certo? Dentro da condição educativa, né? Dentro da questão do limite. Agora, tudo tem muito a ver com a forma, né? Eu posso ser firme, mas não necessariamente não preciso ser ríspido. Então nós evoluímos muito da minha geração enquanto criança para a geração hoje do meu filho. Muito da modelagem educacional ela se readequou porque a sociedade avançou, a sociedade evoluiu. Graças a Deus nós fomos feitos para o progresso. Então existe verdadeiramente uma movimentação de ajustamento evolutivo que nos conduz a ter uma clareza melhor sobre fatos, um volume de informações que nos colocam também numa perspectiva melhor de entendimento e de condução desta educação. E aí, a forma vai fazer toda uma diferença. E quando eu aprendo sobre carinho, sobre amor, sobre fraternidade, é isso que eu vou levar para a macro-sociedade. Isso é de casa, é responsabilidade nossa. E olha, gente, uma coisa que eu também quero chamar a atenção é que dentro da lei de sociedade, a gente não pode esquecer que pai e mãe, certo? Que forma a micro-sociedade, ele nunca deixa de ser pai e mãe, independente da idade. Porque eu já vi discursos de pessoas dizer, mas meu filho já fez maior idade, agora é por ele. Não, a gente não deixa de ser pai e mãe. E a melhor forma de ensinar é ser exemplo. Quando a gente passa a verdadeiramente vivenciar
essas condutas dentro da nossa casa, a gente passa a ser referência. Então, verdadeiramente desejamos que nossos filhos tenham boas referências, porque na vida nós encontramos dois tipos de pessoas. Pessoas que são interferências e pessoas que são referências. As interferências trazem um aprendizado, mas elas passam. As referências a gente deve mirar nelas e seguir o seu exemplo e ir transformando coletivamente, né, todo esse contexto social numa programação evolutiva muito mais lógica, muito mais qualificada, tá? E tem esses aspectos e tem muitos outros, tem confiança, respeito, tem paciência, tem tantos outros aprendizados dentro do núcleo familiar que, se eu for falar todos eles, eu vou passar a noite só falando disso. Mas o importante, a partir dessas perspectivas de aprendizado, é a gente saber que tudo isso que for fundamentado dentro dessa micro-sociedade que é a família, ele vai impactar, ele vai ter reflexo na minha vida lá na macro-sociedade. E quem não tem essa base, com certeza vai enfrentar obstáculos lá. Então, se a gente quer as pessoas que nós amamos felizes, vamos exercer essa perspectiva de aprendizado, vamos exercer a oportunidade da reforma íntima, que é para o qual a grande missão de Jesus para todos nós, para que a gente se desenvolva em intelecto e se desenvolva na moral, e a partir dessas reformas a gente construa uma micro-sociedade que vai influenciar na macro-sociedade. Vejam que interessante, partindo desse mesmo aspecto. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 767, ele perguntou aos irmãos espirituais sobre a questão do isolamento absoluto, se era contrário à lei da natureza, às leis divinas, o isolamento absoluto. E a resposta dos irmãos espirituais foi taxativa. Claro que é contrário à lei. Por quê? Porque a partir do momento que eu me isolo, eu deixo de cumprir uma série de outras leis, né? Por quê? Por exemplo, quando eu me isolo, eu deixo de ter a conexão, eu deixo de ter a oportunidade do crescimento, eu deixo de entrar nesse exercício de se auxiliar mutuamente. Nenhum homem, a não ser Jesus, o ser mais perfeito que pisou na terra, nenhum homem tem as faculdades completas, né? Nós vivemos num mundo de prova e expiação, que eu falei nesse instante, e todos nós estamos dentro de uma categoria onde temos muito que aprender. A classificação do nosso planeta, ele ainda é classificado como um planeta ainda em início de aprendizagem. Então temos uma estrada muito longa, né, para que a gente possa se desenvolver. E a oportunidade desse desenvolvimento, ele passa justamente nessa lei de convívio, essa lei de sociedade, para que através desses contatos a gente consiga estabelecer mútuos aprendizados. Como eu falei anteriormente, todo mundo tem o que contribuir, todo mundo tem o que aprender. Então, o isolamento absoluto, ele é sim contrário à lei divina, porque quando você se isola, você perde essas conexões, você perde a capacidade de discernir sobre as ocorrências, os acontecimentos que costumam ser inseridos no nosso cotidiano a partir do momento que eu estou em convívio com alguém. E aí, a partir do momento que eu vou me isolando, certo? Eu vou me embrutecendo. Veja que interessante, né? Eu vou me enfraquecendo, porque eu perco a oportunidade de discernir. E no processo evolutivo, esse embrutamento, né, um embrutecimento, certo? Ele é contrário a essa lei do progresso. Então, se eu me isolo, obviamente eu estou indo contrário à lei de sociedade, à lei de justiça, à lei de igualdade, né, à lei do trabalho, né? Eu preciso verdadeiramente entrar nessa conexão para promover esse aprendizado, porque a gente aprende com o outro, né? A experiência de um acrescenta na minha vida, eu já acrescento na de outro, e assim sucessivamente. E o que é a sociedade a não ser a união de todos nós? Não é verdade? Então, cada um tem o que contribuir. Todos nós, né? Hoje temos aí uma quantidade interessante de pessoas assistindo a live. Imagine se todos vocês tivessem a oportunidade de fazer uma live e pudesse expor as experiências de vocês. Quanto todo o grupo não enriqueceria muito mais, não é verdade? Então, assim, gente, claro que tem algumas pessoas que
tende a se isolar por uma necessidade, né, de um silêncio, uma necessidade momentânea. Isso é importante, né? Mas isso não é um isolamento absoluto, isso é um isolamento temporário. É importante de vez em quando a gente se asserenar, sair dessa agitação, ir para um ambiente mais de silêncio, entrar em conexão com essa veia, né, divina, vertical e também interna, porque às vezes no barulho a gente não se escuta, às vezes no barulho a gente só vivencia o dia a dia e a gente não presta atenção em tudo que acontece ao nosso lado. Eu, por exemplo, eu adoto a prática da corrida, e enquanto eu corro, eu vou ali naquele meu momento sozinho, que eu gosto de correr sozinho, eu vou meditando, eu vou pensando nas coisas que estão acontecendo na minha vida, aí eu vou, sabe, achando resposta para algumas perguntas que eu me faço, né? E quando eu termino, eu procuro me dar uma serenada, e aí as coisas vêm com mais clareza. Antes de dormir, eu tenho uma prática também de tirar um tempinho para refletir, e essas coisas, né, que a gente se propõe a repensar nossas vidas, as respostas chegam. Então, muitas vezes, realmente é necessário a gente sair de cena, ir para um ambiente mais quietinho, que a gente fique mais isolado para pensar. Mas rapidamente a gente volta para aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu. E assim a gente contribui um na vida do outro. Veja como é simples, mas a gente muitas vezes não percebe. E isso está escrito dentro da nossa codificação há mais de 150 anos. Veja só, bem mais de 150 anos, quase 170 anos. Então veja, está lá escrito. E isso passa muitas vezes despercebido pela nossa visão, porque a gente não vai buscar. A gente tem que aprimorar esse ato de ir buscar conhecimento. Hoje nós estamos sendo massacrados por muitas informações que não são informações nobres. O complexo de informação que hoje nós temos acesso muitas vezes nos desviam para o que de verdade pode ser oportunidade de aprendizado. E a gente precisa ter um olhar atento, um olhar crítico para a gente não cair nessas roubadas, tá? Outra coisa importante, que só olhar meu roteirozinho, eu fico olhando o roteiro para ver se eu não me perco, porque eu gosto muito de trazer essas abordagens, e eu sempre olho só o roteirozinho aqui. Então, assim, gente, quando Kardec faz esses questionamentos à espiritualidade e que eles trazem essa reflexão para todos nós, é importante que a gente entenda que o aspecto do autoconhecimento dentro de tudo isso, ele se faça muito coerente. Para quê? Por exemplo, muitas pessoas tendem a se isolar argumentando que tem medo da sociedade porque a gente vivencia um movimento complexo. Não estou falando de pandemia, estou falando de costume, estou falando de conduta, estou falando de violência, e algumas pessoas usam isso como uma motivação para não se expor. Claro que a gente tem que ter cuidado para onde nós vamos, não devemos nos arriscarmos, né, a nossa integridade física, mas escolher lugares, certo? Ambientes e pessoas certas para que a gente possa haver essa troca. Mas mesmo assim, analisando essa perspectiva da violência, eu não preciso estar lá presente, mas eu preciso olhar para ela para saber que ela existe e quanto aquilo impacta em mim e quanto eu posso estar impactando naquela perspectiva. Então todo o ambiente deve ser analisado, né? E essas pessoas que se isolam por esse motivo, é importante que a gente esclareça que, olha, o cuidado sim, o isolamento não. E a partir do momento que algum desses isolamentos tomam proporções emocionais e psíquicas, ele pode entrar em processos de medo, e isso precisa ser trabalhado em terapia. Por isso que a gente chama sempre a atenção dessa abordagem terapêutica, a meditação, para que a gente tenha a oportunidade de refletir, né, todo o contexto do qual nós estamos vivenciando e contribuir de uma forma bastante bacana, certo? Para que todos nós possamos entrar dentro de um eixo de aprendizado e de convivência que seja cada vez mais salutar e que possamos contribuir para essa evolução planetária. Olha, Kardec segue perguntando, deixa eu pegar outra pergunta aqui. E o que pensar das pessoas que fogem do mundo para se voltarem ao necessário socorro aos necessitados? Tem gente que se isola, que vai para lugares esmos
onde existe uma fragilidade social muito grande, né, necessidades humanitárias, essas pessoas se isolam para ir lá ter um trabalho de caridade. E aí a espiritualidade responde, duplo mérito, porque além de se colocar acima dos gozos pessoais, certo? Está ali num ato de fazer o bem, num ato de estruturar, de levar assistência àquelas pessoas que não têm a menor, muitas vezes a mínima condição de humanidade, de alimento, de estrutura, né, de guarida, de casa, de vestimenta. Então, esse movimento é um movimento muito importante, um movimento necessário. E ele parte desse sentimento de amor, desse sentimento de compaixão, dessa vontade que todos nós temos, que muitas vezes a gente fica paralisado por um certo medo, mas tem tantas instituições sérias que promovem, certo, a perspectiva humanitária, que é importante a gente tomar conhecimento. E muitas delas cresceram muito, graças a Deus, nesse momento de pandemia, onde as pessoas passaram a ficar em casa, passaram a refletir, veja que interessante, passaram a refletir mais, né, sobre tudo que está acontecendo e se perceberam que poderiam contribuir melhor para a sociedade. Então, de uma coisa ruim, né, advém através da inteligência coisas maravilhosas. Qual o número da pergunta e qual é o livro? O número da pergunta é 770, aqui estão me perguntando. Qual é o número da pergunta? É a 770, 771 do Livro dos Espíritos. Então, acredito que estejam perguntando aí nos textos, né? Porque aí a gente vai falando aqui e a gente não consegue acompanhar tudo. Tá, gente? Então, veja, de uma forma bastante interessante, entrar nessa questão do estágio evolutivo que a gente se encontra, se percebendo da necessidade de muitos ajustes que são necessários, dessas inquietações que transformam a nossa oportunidade reencarnatória num movimento de completude e de expansão. Ela só vai acontecer se a gente pegar tudo isso que a gente está aqui plantando, essa sementinha de informação no coração e na consciência de cada um, e fazer com que isso torne em ação. É para isso que a gente está aqui. Primeiro, para divulgar que isso existe. E segundo, é para motivar as pessoas que estão aqui trocando conosco, que pegue, se aproprie disso e passe a executar ações que realmente contribuam para uma sociedade melhor. E, gente, tudo que eu planto eu colho. Se eu levo coisas boas, eu vou colher coisas boas. Então, que a gente possa entrar nesse movimento, né? Vamos superar os medos, vamos superar as inquietudes, vamos superar as vicissitudes. De que forma? Unidos. A gente se junta em grupo para ganhar força. Então, a partir do momento que eu me alio a outras pessoas, eu me torno mais forte, não é verdade? Então, se eu tenho um ideal e se eu construo laços que me fortaleçam para que eu atinja aquilo ali, eu vou conseguir mais rapidamente. E aí a gente cresce, aí a gente contribui para essa aceleração desse processo através dessas atitudes benéficas conosco e com a sociedade, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção dentro dessa questão também, dessa perspectiva de isolamento, é sobre a questão do uso, certo, de mídias sociais. Eu tenho batido um pouco nesse aspecto, porque eu também tenho acompanhado muitos debates, tá, através de lives, através de palestras que eu tenho assistido. Eu gosto muito disso. Eu tenho a oportunidade, por conta do trabalho, de me deslocar, às vezes, de um estado para outro, né, de uma cidade para outra, e nesse tempo eu uso ele da melhor forma que possa ser produtiva para o meu crescimento. Aí eu boto, né, no rádio, né, eu conecto lá com o carro, lá, o sistema de som do carro, essas palestras, e vou escutando, vou dirigindo e vou escutando. E aí eu vou usando de uma forma produtiva o meu tempo. E uma coisa que me chamou muita atenção, uma palestra que eu vi recentemente, é que pela primeira vez na história da humanidade, certo, o coeficiente de inteligência, certo, da geração que está agora, está menor do que a anterior. Porque como a gente vive um processo evolutivo, sempre as novas gerações, eles demandam mais informações, ele já vem com uma estrutura, né, mais amplificada, e ele tem sempre um QI maior. E pela primeira vez na história da humanidade, esse coeficiente de inteligência ele foi menor que a geração anterior. E quando se foi buscar um pouco disso,
percebeu-se que o mau uso, certo? Veja, mau uso, porque as mídias sociais ele tem um papel fundamental no processo de comunicação e de divulgação, mas o mau uso dela, certo? E isso é muito sério, tem aprisionado muitas pessoas dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade. É muito triste quando a gente vai num restaurante que as pessoas estão lá, em vez de comer, estão só tirando foto, e quando termina de tirar foto, bota uma garfada na boca e vai ali com o celular. A mesa está cheia de pessoas, as pessoas estão se comunicando com outras pessoas, mas aquelas pessoas que estão ali reunidas, aquelas pessoas que são importantes para todos nós, não está havendo conexão. E o mais grave, dentro dos lares, muitas vezes a pessoa está sentada do seu lado, ou está ali viciada numa série de filmes intermináveis, aprisionado dentro daquela série de filmes e perde o contato. Está ali jogando muitos jogos, muita viciação em jogos. Isso também é uma forma de isolamento, as pessoas não percebem. Claro que assistir um filme, ele promove um bem-estar, ele engrandece, é cultura, né? Se for um bom filme, que traga uma informação bacana. Claro que o jogo, né, ele exponencia através da tecnologia novos conhecimentos, obviamente, mas é o tempo que a gente está destinando, a importância que a gente está dando de forma desmedida, que tem feito com que as pessoas não entrem nessa conexão exponencial de aprendizado e comece a perder a capacidade de interagir e de crescer, de se desenvolver. Isso é muito sério. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Isso é uma forma da gente se escravizar. Sério, eu falo assim, mas isso realmente é sério. É uma forma da gente se escravizar. E a gente precisa repensar essas condutas, porque ela impacta diretamente esse isolamento na lei do progresso, né? Que nós fomos feitos para se desenvolver. E se eu estou usando um mecanismo que é para facilitar a minha vida, está me embrutecendo, está me deixando em isolamento, eu estou contrário a essa segunda lei, que é a lei do progresso. Eu estou deixando de estabelecer minhas conexões, estou deixando de vivenciar tantos aspectos na minha vida que me fazem ter uma consciência mais amplificada, a inteligência mais estruturada. Olha só, ontem eu estava assistindo uma live, né, de uma pessoa que eu tenho com muita referência, e ela falava do aumento do Alzheimer, né, na população. E como se conhece muito pouco ainda sobre essa doença, eles foram investigar grupos que o Alzheimer ele era menor e chegaram num grupo de cientistas e foram tentar entender por que os cientistas eles não tinham tanto impacto, né? A doença não tinha tanto impacto no grupo de cientistas. E o interessante é porque o que é que promove a ciência? A pesquisa e também várias perspectivas, porque o cientista não só detém uma linha, ele cria redes de observações, ele cria redes, né, de conhecimentos. Então, as questões da rede neural, ele é exercitada, e a partir do momento que eu exercito a minha rede neural, eu meio que bloqueio. Isso não é ainda uma tese fundamentada, tá? Mas é uma observância que tem muita lógica, né? Então, a partir do momento que nós nos isolamos, né, com excessos de filmes, excesso de jogos, tá? E outro tipo de excesso, a gente deixa de trabalhar, de construir essas redes neurais. E é interessante que a partir do momento que eu trabalho em várias partes do meu cérebro, que eu exercito, o cérebro precisa ser exercitado igual aos músculos, né? Ele tem importância, então ele precisa ser exercitado. Quando eu exercito essas redes neurais, eu me fortaleço. E eu vou exercitar isolado? Não vou. Eu preciso voltar ao meu convívio, eu preciso experienciar todos os aspectos que a vida me permite para estabelecer exercícios cerebrais de aprendizado, e assim a gente vai reverter o quadro. Veja como isso é sério. Pesquisem sobre isso. Alzheimer e redes neurais. Vocês vão ver muita coisa bacana lá. A live tinha quase 2 horas, então não dá para eu trazer mais informações, mas pesquisem. Bote lá no Google, tá? Redes neurais. E eu não vou nem dizer de quem é, porque quando vocês pesquisarem, vocês vão estar exercitando parte do cérebro de vocês que vão trazer essa
robustez, tá? Nessa musculatura cerebral, certo? Então, assim, a lei do progresso, ele convida a gente justamente para esse caminho. E a gente se desenvolve de uma forma muito natural, a partir do momento que eu tenho esse convívio social, certo? E eu reforço, gente, a evolução, né, ela só ocorre por meio desse desenvolvimento do intelecto e do moral, que são duas forças que só com o tempo a gente consegue fazer com que ela aconteça, se estabeleça. Veja, nós temos ciclos de vidas, né, encarnatória, e eu vou perder esse ciclo de vida por coisas que não estão me acrescentando. Então vamos repensar. E onde é que a gente repensa? Eu volto lá para o início da nossa conversa. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Muitas vezes eu vejo comentário da população que ela está evoluindo, mas não estamos evoluindo. Isso é só uma etapa do processo. Até essa questão do QI, né, rapidamente ela foi mapeada e rapidamente redes, né, de pessoas que verdadeiramente se preocupam com o desenvolvimento social estão divulgando essa informação para que gere esses alertas e a gente possa se modificar. Então nós temos tantas oportunidades de criatividade, né, que possa nos unir, então vamos usar disso. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, a Kardec fez essa pergunta aos Espíritos perguntando o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Eu vou até ler aqui para que eu não pule. Ele diz o seguinte, para que eu seja fiel mesmo ao texto. Quanto ao progresso intelectual, este se efetua sempre. Quanto ao progresso moral, os principais obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência, os males produzidos hoje pela humanidade desaparecerão. Neste ponto, estaremos vivendo numa categoria diferente de mundo. Estaremos nos mundos felizes. Por isso, conhecer as leis divinas e praticá-las se faz necessário para que possamos evoluir individual e coletivamente. Veja que interessante. Vejam só. Então, a partir do momento que o intelecto é muito interessante. Quando a gente nasce, né, nós temos a família que nos subsidia de informação, né, e temos uma parte da sociedade também. A gente vai para a escola, já tem uma gama de aprendizado, depois a gente se forma, vai para o trabalho e naturalmente nesse processo o nosso intelecto ele é desenvolvido, né? A gente é munido de informações. A moral vai depender muito da formação que nós temos, né? Dentro da nossa microsociedade, que é a família, e depois nas relações com a macrosociedade. Mas isso vamos dizer assim, ela existe de uma forma que só dentro de um movimento interno de avaliação de conduta é que a gente vai se ajustar nesse sentido. Então precisa verdadeiramente dessa nossa contrapartida, tá? Se um simples dizer não lá na infância, certo? Trazendo limites, nos conduz a saber que caminho traçar, isso já traz para mim uma perspectiva de aprendizado que eu vou exercitar na sociedade. E aí eu vou ser testado. E conforme essa base, eu vou me ajustar. E aí eu vou ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz. E eu vou conseguir tentar, dentro desse aspecto social, entrar num ambiente onde eu possa influenciar positivamente. Vocês concordam com isso? Então reflitam verdadeiramente. E isso bate justamente na lei de igualdade, que às vezes uma família ela que tem um pouco mais de recurso ou do entendimento, ela consegue prover aquela informação com mais assertividade. E outras que não teve, né, a oportunidade da informação e da formação não conseguem, mas é justamente, reforço, nestas conexões que a gente vai aprender e vai se desenvolver. E aí que tudo faz muito sentido quando eu encadeio a lei de sociedade, a lei de progresso e a lei de igualdade. Então, gente, estão me avisando aqui, tem 10 minutos. Tem perguntas? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Deixa eu ver aqui se alguém já fez alguma pergunta. Não teve pergunta. Façam perguntas. Se não der para responder agora, depois a gente joga lá no site, joga aí no Instagram, a gente responde, tá? Então, o que é mais importante
é através do estudo, que o que a gente está fazendo aqui hoje é só plantar essas sementinhas, né, dentro do coração e da consciência de vocês, para que vocês, a partir desse movimento, né, do que vocês estão hoje tendo conhecimento, outros já têm, voltar para lá, para dentro do estudo e reler. Gente, como eu falei logo no início, eu já leio a codificação há mais de 20 anos, são 2 décadas, e toda vez que eu leio, eu aprendo coisas novas. É impressionante, porque a gente muda, a gente evolui, e aí meu olhar fica mais aprimorado para ver coisas que no início eu não conseguia. A primeira vez que eu li, eu fiquei perdido, eu nem sabia para onde ia, mas eu tive amparo das pessoas que me apresentaram e que me conduziram a uma permanência de estudo, e aquilo eu fui vendo sentido, fui percebendo coerências e me encaixando dentro daquele aprendizado. E aí se estabeleceu dentro de mim um movimento de busca que não parei até hoje. Mas o que eu disse não é o quanto eu aprendi, mas o que eu faço com o que eu aprendi. Esse, para mim, é o grande aprendizado. Que aí, conforme a minha dedicação, eu posso exponenciar ou não esses aprendizados. E aí, gente, o que eu acho interessante a gente abordar dentro dessa perspectiva que eu chamo muita atenção para o autoconhecimento, eu queria trazer uma historinha que eu vi também recentemente, que eu achei muito bacana a gente conversar hoje nessa questão das leis morais. A história é o seguinte: diz que uma pessoa tinha uma joia muito preciosa que carregava consigo, e ela, de repente, ela perdeu em um determinado local. E ficou muito preocupado, porque aquela joia tinha muito valor, e ela gostaria de ter aquela joia novamente. E passou, né, a procurar insistentemente num determinado ambiente. Demorou-se tanto tempo que chamou a atenção de pessoas que passavam naquele local, e uma delas perguntou ao rapaz, percebendo aquela movimentação, se ele tinha perdido alguma coisa. Ele falou que sim. E ele perguntou: posso te ajudar? Ele: pode. Aí ele fez: você perdeu mais ou menos em que perímetro? Ele olhou assim e fez: eu perdi ali, lá no escuro. Aí o rapaz fez: espera aí, mas você está procurando aqui que está claro? Ele fez: é, porque aqui é o único lugar que eu enxergo. E aí vem a grande reflexão. Muitas vezes a gente vai buscar, procurar as nossas joias aonde já está claro, e muitas vezes ela está lá no escuro, esperando que a gente a encontre. E o que quer dizer isso? É que se a gente não olhar para essa parte interior nossa, que muitas vezes fica escura, e não só do que a gente já sabe, a gente não vai evoluir. Vamos buscar as nossas joias que estão lá dentro, que está no escuro, que está no interior, para que a gente traga luz sobre ela, e a partir desse reconhecimento, porque eu só posso modificar o que eu reconheço, a gente possa exponenciar esse aprendizado. E juntando com tudo isso, que é a grande mensagem que eu quero deixar hoje dentro das leis morais, nessa questão da relação do homem com o seu semelhante, é para que a gente se busque mais, né? A gente está vivenciando verdadeiramente esse momento de complexidade. E se a gente tem, sabe, por movimentação, que todo mundo quer o bem, né? Todo mundo quer o bem para si, né? Então a gente quer o bem da sociedade, nós temos o bem dentro de nós. Então, se a gente busca, sabe, contribuir de alguma forma, tenham certeza que alguns percalços podem até acontecer na nossa jornada, mas o volume de coisas grandiosas, harmoniosas, luminosas, essas joias, elas vão aparecer de uma forma muito mais proeminente, e vai fazer com que a nossa vida tenha muito mais sentido. E é esse o grande ensinamento que a gente traz quando a gente estuda as leis divinas, né? Que está tudo dentro de nós, né? Como foi colocado lá para o João na live, logo na primeira live do ano, como tem todas as lives que eu estou abordando essa questão das leis morais, que está tudo escrito na nossa consciência. Então a gente precisa só agora olhar com mais condescendência, com mais respeito para tudo isso, porque todos nós temos Jesus como modelo, todos nós buscamos ter uma vida melhor, e a gente vai tê-la,
né? Nós já temos, é porque a gente reclama muito da vida. Se a gente for olhar o volume de coisas boas que acontecem na nossa vida, é infinitamente maior do que as coisas que se apresentam como vicissitude. Mas a gente pode ter uma vida muito mais plena se a gente passa a ter um conhecimento, se a gente passa a se engrandecer em cima disso. E esse engrandecimento não é engrandecimento da arrogância, é o engrandecimento do conhecimento, é o engrandecimento do despertar de novas perspectivas, de visões, de percepções. E aí eu começo a perceber a minha importância dentro do papel social e entendo a importância da sociedade na minha vida, certo? Então eu acho que essa é a grande lição que a gente traz na noite de hoje. E nas próximas lives a gente vai tratar ainda sobre essa relação da nossa estrutura social, dos impactos que a sociedade ela exerce sobre nós, sabendo que somos nós que plantamos tudo isso dentro da sociedade. Certo, gente? Então quero agradecer mais uma vez a oportunidade da gente vir aqui conversar, plantar essas sementinhas para que isso aflore através das buscas de vocês, né, no cotidiano de vocês, que a partir de então a gente suprima mais as coisas que nos isolem, né, das pessoas que a gente convive, e também a gente use do expediente do tempo, que é um recurso, né, necessário para o nosso processo, que a gente vá buscar novas conexões, que a gente trabalhe melhor a nossa capacidade de discernir e de construir uma vida cada vez mais plena de luz e de prosperidade, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós e até um próximo encontro, tá bom? Um abraço a todos, vou encerrar aqui. Um abraço, até logo a todos.